Excelente noite para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Estamos novamente no ar pela Up TV, TV por internet crescendo cada vez mais aqui no Brasil, está pegando esse tipo de mídia e seja bem-vindo mais uma vez a outra nova edição do nosso Esporte na Rede. Quero falar aqui, já começar o programa mandando recado ao meu amigo e comentarista deste programa, Reinaldo Leiva, que hoje não está, porque não é a vez dele de estar aqui, que eu disse que daria Vasco da Gama na final da Copa do Brasil e o Vasco sagrou-se campeão. Reinaldo, semana que vem o senhor vem aqui com um par de meias para os seus pés frios, viu? Falou que ia dar coxa. Deu Vasco da Gama. Vamos falar também hoje de Taça Libertadores da América. Será que o primeiro jogo acontece mesmo na quarta-feira? Pelo jeito, sim. Santos e Peñarol vão se enfrentar lá no Centenário em Montevideo pela primeira partida desta decisão. E hoje Libertadores vai ser um tema muito recorrente nesse programa, porque temos aqui um bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial interclubes, com o São Paulo Futebol Clube. Você vai ver daqui a pouquinho quem é, não vou falar, não vou deixar no suspense, deixa eu apresentar antes a simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Boa noite, Aníbal. E boa noite pro nosso convidado, que daqui a pouco o Leandro está falando a respeito dele. Ainda bem que você não é que nem o Reinaldo, que gosta de estragar os meus suspensos aqui. Vamos deixar o suspense, né? E daqui a pouco também explico porque que hoje eu estou uniformizada, né? Claro, hoje tem quadro novo aqui no programa. Tá, seguinte. Como você já sabe, você tem dois canais de comunicação aqui com o programa, tá? Pelo www.uptv.com.br, que na sua direita, no quadro Participe, você pode mandar a sua pergunta, sugestão, e também pelo Twitter, que é o @UpTVWeb, ou se não, pela nossa hashtag, que é o Jogo da Velha Esporte na Rede. Vai aparecer tudo aí na sua tela, devagarzinho a gente vai colocando lá, o UpTV Esporte, UpTVWeb. Aí é com a hashtag Web, claro, né, Jogo pelo da Velha Twitter, Esporte na Rede. O que mais, Jogo da Velha Esporte na Rede, ou se não, o contato fora do ar, se você quiser mandar sua pergunta, sugestão, crítica, que é o uptvesportnarede@gmail.com. uptvesportnarede@gmail.com, que está aí na sua telinha, e a gente está esperando aqui a sua pergunta, o seu comentário, e claro, suas sugestões aqui pro programa, né, Leandro? Claro, e com certeza aproveite, participe, escreva pra gente, mande a sua foto pro torcedor na rede, a sua piada pra piada do internauta, participe, interaja com a gente, que programa de internet é por isso. Você viu aí, já aparecendo antecipadamente na sua telinha, o tal do Luquinha, que diz o Reinaldo Leiva, que é quem fala a enquete desta noite, né, Luciane Bruno? Exatamente. Bom, a enquete dessa noite é a seguinte: quem vai ser o campeão, né, da Copa Libertadores da América? No caso, o Santos ou o Peñarol. O que você acha? Entra aí e vote, que daqui a pouco eu passo resultados para você. Essa enquete vai entrar no site a partir de amanhã, por causa de um procedimento que a gente teve aqui, a gente vai colocar a partir de amanhã, e vai ficar uma semana também, que nem ficou da Copa do Brasil, para você poder responder quem vai ser o campeão da Copa Libertadores da América. Tá aí para você. Olha o Luquinha falando aqui. Aê, Luque, olha você aqui na TV. Ó. Quem vai ser o campeão da Copa Libertadores da América, Santos ou Peñarol? Alexandre Aníbal, a enciclopédia da bola. Boa noite, Alexandre. Quem vai levar a Copa Libertadores? Seco assim, sem Seco nada? Assim, é. A gente começa a responder a enquete nesse programa, o senhor já sabe, né? Bom, vou colocar então o Santos, né? O grande vencedor da Copa Libertadores, para fazer um jogo, esperamos que seja espetacular, contra o Barcelona no final do ano lá em Yokohama. Boa noite, Luciane, Leandro, nosso convidado, Malinha. Agora já está na tela para você. Boa noite a todos. Destacando aí o início bom dos times paulistas aí no Campeonato Brasileiro, né? Pois é, e o São Paulo estava carpengando, como diria o outro, né? O Palmeiras ali sem um elenco muito forte, o Corinthians que ninguém botava fé, tá todo mundo dando trabalho. Exatamente. Vamos falar muito de Campeonato Brasileiro e de Libertadores, mas Libertadores ninguém melhor do que ele, que ganhou 2 competições, chegou à final de uma terceira, não foi tricampeão por um pouquinho. Palinha, ex-centroavante do São Paulo. Boa noite, Palinha. Muito obrigado honrosamente por você ter vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, Leandro. Aqui eu tô bem acompanhado, né? Não só aqui do Aníbal aqui, mas aí dessa torcedora aí com a camisa vermelha. Se tivesse combinado hoje, né? Não daria tão certo, né? Mas a gente tá aqui pra falar um pouquinho do que for necessário. Eu que agradeço o convite. A gente já vem aí se falando já há uma semana, né, praticamente, para que eu pudesse
estar participando aqui. Eu fico muito feliz, sou vizinho aqui também da casa, então isso aí é muito importante. E já agradecendo a oportunidade de estar aqui. Aníbal e Palinha, para a gente começar o programa de hoje, só para a gente falar rapidinho, ficou em boas mãos o título da Copa do Brasil com o Vasco? Sim, para mim ficou. O Vasco jogou muito bem lá em Curitiba, né? Éder Luiz acabou com o jogo, fez uma grande partida, foi para cima do Curitiba, não se intimidou mesmo, perdendo por 2-1, né, no finalzinho do primeiro tempo, que aliás é aquele gol que é chave, porque você tomar um gol no finalzinho do primeiro tempo, você derruba todo o teu planejamento para o segundo tempo. Conseguiu empate, tomou um gol ainda no final, né, no meio do segundo tempo, né, um golaço de fora da área, mas conseguiu, e para mim é o justo campeão da Copa do Brasil. Aliás, melhor jogo para mim de 2011 no Brasil até agora, Vasco e Curitiba. E para ser campeão também é preciso ter sorte, né? Fez um gol de desvio ali e gol fora de casa resolve a Copa do Brasil. Ficou bem o Vasco, Palinha? Ficou bem, o Vasco jogou bem também em São Januário, né? Conseguiu uma vitória lá, um resultado importante. O Vasco, bem como o Aníbal disse, né? Não se intimidou. Você jogar tanto em casa ou fora, você tem que jogar de igual, cara. O campo está do mesmo tamanho para todo mundo. A torcida ali não consegue entrar dentro do campo para jogar, né? Ela te incentiva, ela te derruba. Eu acho que o importante é que o Vasco estava bem preparado. A gente tem que ressaltar também o Ricardo, né? Que fez um trabalho, estava fazendo um trabalho bom aqui no São Paulo, né? Que os resultados, quando não acontecem, não serve o treinador, né? Eu acho que a hora que começar a mudar essa questão, quando começa a não dar certo, mandar alguns jogadores embora e contratar outro, ou dar oportunidade para a molecada, acho que as coisas começam a melhorar um pouquinho mais. Então, acho que tem que ressaltar esse lado do Ricardo aí, dar os parabéns para ele, a estrutura que o Vasco está aos pouquinhos voltando a ter como um time grande, que não é fácil. A gente conhece um pouquinho ali do Rio de Janeiro, sabe das dificuldades, toda a briga que se teve para o Roberto assumir o Vasco da Gama, né? Aquele peso Eurico Miranda, aquela situação toda, mudar isso tudo, foi muito bem-vindo esse título para o Vasco, e merecido, né? Ele fez por onde mereceu o título, acho que, e com a volta agora também do Juninho, vai ajudar bastante a incorporar esse grupo uma responsabilidade maior, né? Então, e a apresentação espetacular do Juninho no sábado, né? No antes do jogo contra o Figueirense. Uma fantástica apresentação, o São Januário cheio para receber o time que foi campeão da Copa do Brasil. De parabéns ao Vasco, toda a sua torcida. Legal, vou passar aqui então para você ver a Copa Libertadores no ar, você vai ver aqui na tela, só para a gente confirmar o jogo então deste meio de semana, se tudo der certo vai ser nesta quarta-feira, tá aí para você, ó, no Centenário em Montevidéu, Peñarol e Santos. Leite está torcendo vigorosamente para Peñarol, para levar o primeiro jogo, às 10 para as 10 da noite, tá aí, ó, metade por enquanto para o Santos, da taça, a outra metade para o Peñarol. O Palinha citou aqui a cultura do futebol brasileiro, que é de não segurar muitos técnicos, e inclusive um dos últimos técnicos que duraram muito no cargo foi o Tele Santana, que vai ficar 5 anos no São Paulo, né? Que é uma coisa que você não vê acontecendo. E aí a gente viu aqui, Palinha, começo de Libertadores, e você disse, para a Copa do Brasil, mas vale para mata-mata, eu entendo aqui, que o time deve jogar dentro e fora de casa da mesma maneira. Era um pouco da filosofia do Tele? O Tele era até engraçado, modo de dizer, né? Porque às vezes perguntavam para ele sobre a outra equipe, se tinha algum jogador bom, quem que era o destaque, e ele sempre falava que o jogador bom estava no time dele, né? O jogador bom é aquele que estava trabalhando pelo dia a dia, porque procurava aperfeiçoar cada dia que passava, né? E por isso, quando nós jogávamos tanto em casa quanto fora, o São Paulo procurava ser o mesmo, né? E infelizmente dava certo, devido a isso conquistamos vários títulos aí, fez com que o São Paulo ficasse maior do que é em relação a títulos, a respeito, as pessoas começaram a ver o Brasil de uma forma diferente depois daquela Libertadores 92, 93 que o São Paulo veio, 94 também, seguido. Então, queira ou não, a gente tem que ressaltar esses detalhes, né? O Santos, há um bom tempo atrás, já se falava só do Santos do Pelé, né? Hoje já estão falando do Santos do Neymar, do Elano, do Ganso, porque está de novo uma decisão de Libertadores, um título importante. Está marcando história novamente. Marcando história novamente, porque isso aí é importante. Né? Para o jogador do passado, passou naquele clube ali, é muito importante que o Santos esteja nessa situação. Porque ele é relembrado novamente, não só o Pelé, começam a falar de outros jogadores. É o nosso caso hoje, quando o São Paulo está no Libertadores, aparecendo bem, líder do campeonato, todos nós ficamos valorizados, porque nós fazemos parte de um grupo de um time vencedor, né? Então isso aí é muito importante. Estou torcendo demais da conta para o Santos, porque
É muito importante, mais uma vez, no time brasileiro ganhar uma final de Libertadores, para prevalecer realmente a qualidade que nós temos no país. Todo ano aparece um jogador diferente, ou dois, ou um clube muito bem. E pelo Muricy que está ali, que eu sou fã incondicional dele, não só como treinador, mas como pessoa também, ele merece conquistar esse título. Legal. Vamos mostrar um pouquinho então da trajetória do Palhinha. Na verdade, a trajetória do time do São Paulo, do qual o Palhinha fez parte, que começou um pouquinho antes. Pode colocar aí na tela pra gente, você vai ver a foto do Campeonato Brasileiro de 91, quando o São Paulo ganhou em cima do Bragantino. Aí estão Zete, Zé Teodoro, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Leonardo, Ronaldão, Bernardo, Cafu e Raí, Macedo e Miller, técnico Tele Santana, não necessariamente nessa ordem, mas essa era a escalação. Campeão brasileiro de 91, foi então seguindo para a Copa Libertadores de 92. Aí está a conquista do São Paulo em 92. Aí já é a ficha técnica, eu vou falar qual é do São Paulo e a gente vai ver o vídeo já já. Então era o São Paulo de Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldo, Ivan, Adilson, Pintado, Raí, Palhinha, Miller e Elivelton, técnico Tele Santana. Então assim que a gente puder, tem aqui uma diferença de 10, 15 segundos para poder colocar o vídeo no ar, a gente vai mostrar o primeiro vídeo da noite e vamos batendo um papo aqui, eu, Palhinha, Aníbal, Luciano e o internauta, para você ver como é que foi a primeira conquista do São Paulo na Copa Libertadores. Se tiver ok, já pode colocar então. Você vai ver aí, ó. Eu só vou interromper vocês no bate-papo quando for relevante, tá? Pode colocar. Aí foi o primeiro gol de pênalti na ida, né? No jogo de ida, o do Berrizo. O Berrizo. Fale com seu sotaque, Nível. Berizzo. Inclusive ele era técnico do Estudiantes há muito pouco tempo atrás, foi mandado embora. E aí tá o jogo de volta no Morumbi, aí é uma bola na trave. Enfim, a gente vai comentando aqui. Deixa eu ouvir um pouquinho do internauta que eu não ouvi até agora, Luciane. Vamos lá. Bom, o Jonas, ele é de Campinas. E ele pergunta pro Palhinha, na sua opinião, qual o melhor jogador da atualidade? Antes, olha, a bola na trave do Palhinha, hein, Palhinha? Quase, hein? Pois é, rapaz. Posso acertar um chute, quando acerta, o chute pega na trave, né? Mais difícil. Diga lá, o melhor jogador da atualidade. Tá hoje na atualidade é o Neymar, sem dúvida, né? E o Ganso que tá machucado. O Ganso é acima da média, juntando todos os jogadores aí, não dá o que o Ganso joga, pela simplicidade, pelo jeito que ele faça com que o futebol fique fácil, né? Essa é uma diferença muito grande que ele tem. Aí o pênalti sofrido pelo Macedo, cobrança do Raí, São Paulo fez 1-0, tinha perdido de 1-0 na Argentina, e aí fomos para os pênaltis. Então, deixa eu ver se tem na minha ficha quem perdeu aqui. Para o São Paulo fizeram Raí, Ivan, Cafu e Ronaldão perdeu. O Zamora, Liope, Berrizo perdeu, Mendonça perdeu, Gamboa, o Zete pegou no último, aquele pênalti clássico, que foi o primeiro título da Libertadores. Aí o Cafu metendo no canto. Portanto, o primeiro título da Libertadores 1992, você que é São Paulino, tem gente que devia estar no estúdio aqui hoje e não está, viu? Deve estar sentindo falta aqui de estar no estúdio para vibrar um pouquinho com esses bons momentos do São Paulo daquela época. Tá aí o Zete fazendo a defesa, esse é o primeiro título da Libertadores. O que você pode destacar aí, Palhinha, desse primeiro título? O que fez com que o São Paulo ganhasse esse primeiro título? Porque até então, para você ter uma ideia, a gente fala bastante de mídia aqui, até a própria TV Globo não transmitia a Copa Libertadores, não transmitia muito futebol, a Cultura transmitia o Campeonato Alemão, transmitiu esse jogo da Copa Libertadores, e quem transmitiu a final na íntegra foi a TV Gazeta OM, né, que foi uma rede. Então nem isso tinha naquela época tanta essa importância. O que fez com que o São Paulo, o São Paulino e a torcida pegassem o gosto pela Copa Libertadores? E não só o São Paulino, né, o povo brasileiro em si, né, ela passou a observar de uma forma diferente. Os clubes em si, eles começaram a investir um pouco mais em chegar a essa competição, porque o retorno era muito maior. E quando você vê um time do São Paulo que ganhou esse campeonato aí, porque o time do São Paulo 92, não é porque eu fiz parte dele não, o grupo era muito bom. Acho que dificilmente São Paulo vai ter um time como aquele que teve em 92. Eu falo porque a gente tem algumas amizades, as pessoas que não são São Paulinas que sempre comenta, né, que sempre gostavam de ver o São Paulo jogar pelo que jogava, independente do time que o São Paulo iria enfrentar. Então, era um time... como ver o Santos jogar hoje, né? Hoje todo mundo quer ver o Santos jogar. O Barcelona, tem gente que para de trabalhar, né, pra ver, né. Eu parava de fazer qualquer coisa pra ver o Ayrton Senna correr, né, que eu tive a felicidade de ser amigo dele, de conhecê-lo e tudo, né. E hoje, pra mim, Fórmula 1 acabou, não existe um exemplo, né. Então, são coisas que marcam que você tem que pegar e não perder esse feeling aí, né? E o São Paulo naquela época foi isso, por isso que ganhou, era muito bom e as pessoas passaram a ver de uma forma diferente. E o Palhinha até foi o artilheiro dessa competição da Libertadores, fez 7 gols e em 92 a gente teve aí, a partir desse título de São Paulo, um grande domínio do Brasil na década de 90 na Copa Libertadores, porque tirando
o título de 94, que o Vélez ganhou em cima do São Paulo, de 92 até 2000, só brasileiros ganharam. Então 92, 93 São Paulo, 95 Grêmio, 96... Aliás, o River Plate ganhou em 96, tem então 2 hiatos aí. 97 o Cruzeiro, que o Palinha jogou na final, aquela final Vasco. Sensacional. 98 o Vasco, 99 o Palmeiras. E aí 2000 o Palmeiras chegou na final e perdeu do Boca Juniors, né? Então, amplo domínio a partir desse título do São Paulo de 92 foi como se fosse um divisor de águas, porque o futebol brasileiro não ganhava uma Libertadores desde 83 com o Grêmio. Então ficou 9 anos sem ganhar uma Libertadores e a partir daí foi como se fosse um antes e depois para os clubes nas suas estratégias aí para conquistar não só o Brasil, mas como a América e o mundo também, né? Momento de informação. Palinha ganhou quantos títulos no São Paulo, Aníbal? 18 títulos. Que beleza, hein, Palinha? E mais um momento de informação, que eu sei que o senhor é a enciclopédia da bola, não é à toa que é chamado assim nesse programa. Quem era o técnico do News Old Boys em 92? Era o Marcelo Bielsa. Era o Louco Bielsa, técnico que hoje dá nome ao estádio do News Old Boys. Muito bem. Eu vou chamar agora a próxima foto, então, pra gente mostrar que é a foto da conquista de 1992, título mundial em Tóquio. Vai aparecer pra você com calma a imagem. Tá aí, ó. Eu vou dar a ficha técnica completa. A Luciane vai ler pergunta no internauta enquanto rola o jogo, mas segura um pouquinho a foto aí, ó. O São Paulo tava de Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz. Pintado, Toninho, Cerezo, Raí e Cafu. Palinha e Miller, time do Tele Santana. O Barcelona veio de Zubizarreta, Ferrer, Ronald Koeman, Guardiola e Eusébio, Baqueiro, Amor, Stoichkov, Laudrup, Richard Wittig e Begirenstein, o time do Johan Cruyff. Só tinha gente ruim disputando essa final. Que coisa triste. Rola o vídeo pra gente que a gente vai tocar aqui com o internauta. Pode colocar daqui a pouquinho, vai entrando na tela. Diga aí, Luciano, pode falar a pergunta do internauta. O Silvio, do Rio Grande do Sul, ele quer saber qual foi o jogo que não sai da sua memória até hoje. O jogo que não sai da minha memória, todo mundo acha que é do Mundial. Foi o meu primeiro jogo no São Paulo, contra o Santos na Vila Belmiro. Eu estava na reserva, tinha oportunidade. Em 92, isso. 92, foi quando eu cheguei no São Paulo, né? Que vim de contrapeso do Ronaldo Luiz, que todo mundo falava na oportunidade, que eu tinha vindo de contrapeso. Ainda bem que eu vim de contrapeso, né? E caí no São Paulo, um clube que me deu toda a estrutura para que eu pudesse desenvolver um potencial que eu tinha, que o Tele tinha visto há 5 anos atrás, né? Que em 86. Mesmo assim não tem como não marcar aí, né? A gente vai ver o Stoichkov fazendo 1x0, ó. E foi um golaço. Meteu na gaveta, não deu nem chance pro Zé, só andou. O Zé é um dos maiores goleiros que eu vi atuar na minha vida, não teve como defender esse daí. E aí a gente vai ver uma série de melhores momentos. O Cafu jogava mais no meio do campo, né? Depois que ele foi pra lateral, não vi. É que o Vitor entrou no lateral direito, né? Isso aí é um corte que o Miller dá, né? Que o Ferrer tá procurando a bola até agora. Isso aí foi... O Miller tinha essa coisa, ele sempre pensou e correu muito, né? Que é raro, né? Tinha oxigênio para pensar, ele era muito inteligente. E essas paradas que ele dava, ele matava o marcador dele, né? Porque o cara tá na velocidade que ele estava, ele freava e... Momento enciclopédia, Aníbal. Quem apitou esse jogo? Não, é demais, né? Foi o Juan Carlos Lustó, árbitro argentino. Juan Carlos Lustó. O filho dele é o juiz na Argentina hoje, inclusive. 60 mil pagantes no estádio de Tóquio. 2 milhões e 500 mil dólares de renda. Eu assisti esse jogo na televisão. Eu também. Quem narrou o jogo foi o Luiz Alfredo, se sim, não me falha a memória. Na Globo, sim. Na Bandeirantes foi o Luciano do Vale. Na época, desculpa, é que a gente é da mídia, a gente pode criticar, viu, Paulinho? Na época em que o Luciano do Vale narrava demais. Hoje já está totalmente ultrapassado, assim como o Galvão Bueno. Mas naquela época, ambos narravam muito. Luciano e Bruno, uma pergunta aí do internauta pra gente. Bom, pergunta por enquanto nenhuma, mas as pessoas aqui estão com bastante saudades, né, desse time de São Paulo. Aí, ó, vendo a Chile de Tocantins, ela disse que pra ela foi o melhor time da década de 90. E a Marina de São Bernardo, ela disse que foi bons tempos aqueles, né, do São Paulo, e que esse time era demais. Inclusive, até o Tele Santana, com a conquista desse título, ele afastou aquela pecha que ele tinha de pé frio. E toda a imprensa, né, e por consequência boa parte dos brasileiros acabavam atacando ele de pé frio, que nunca ganhava nada fora do Brasil, enfim. Aí ele mostrou com esse título, tanto da Libertadores quanto do Mundial, que ele sempre teve um potencial que todo mundo deveria reconhecê-lo por causa disso. É que aqui no Brasil, e parte da culpa também é nossa digo, imprensa, não consegue avaliar direito, ou então qualquer coisa que acontece você já tá com as 5 pedras na mão, e também se o menino virar Deus da noite pro dia, já endeusa de uma vez. Calma, tem que preservar um pouco a memória do futebol, dar crédito, talvez muito da cultura do futebol brasileiro, do técnico ser mandado embora, seja boa parte de cornetagem da imprensa, porque critica porque o cara não consegue ganhar 3 jogos, porque o cara não consegue segurar, aí o cara que é jornalista
jornalista e às vezes é torcedor e aí não consegue dissociar o papel de jornalista e torcedor, começa a cornetar o cara no ar, começa a armar por trás do cara e o cara é mandado embora. Então não é bem assim, não é bem por aí. Mais, Luciane. Bom, o Sebastião é de Rio Claro e ele pergunta se você concorda com a seleção convocada. Eu acho que tem tanto jogador bom aí para ser convocado, sabe? Eu acho aquela fase, esse pessoal, assim, eu não tenho nada contra, mas acho que Júlio César, Lúcio, Maicon, esse pessoal já tinha que, já passou a vez deles. É igualzinho Palinha, Raí, Miller, né? Não, logicamente que eles estão jogando e tudo, mas chegou a hora de realmente ter essa reformulação. O Mano começou bem, na minha opinião, começou convocando todo mundo novo, deixou aquele pessoal que estava na Copa do Mundo lá fora, e agora vem trazendo o pessoal tudo de novo, né? Eu acho que está faltando um pouquinho já de coerência em relação às convocações, porque se ele mantivesse aquele ritmo de vir convocando os jogadores que não participaram da Copa, porque esses que estão voltando, eles se acham ainda dono da posição, pode atrapalhar um pouquinho o grupo, aquilo que o Mano quer fazer. Bom, era o que parecia que ele queria fazer, né? E aí você vai vendo que vai mesclando. Não quer dizer que para ter experiência precisa ter jogado Copa do Mundo, ser um jogador mais velho. Para ter experiência precisa estar jogando, precisa estar trabalhando, na minha maneira de ver, né? Vocês estão aqui, se ficar só em casa acompanhando pela televisão, não ia estar ganhando experiência aqui. Isso aqui serve de experiência. Cada dia você coloca uma palavra diferente. Então, acho que a experiência só ganha jogando. Eu acho que o Mano está convocando errado. Ele começou muito bem, que foi a sensação, mudou tudo e já está voltando pelas mesmas coisas. Você acha que essa renovação já deveria ter começado na Copa passada, quando o Dunga não levou Neymar nem Ganso? Você acha que já deveria ter começado? Já, acho que nem o Dunga tinha que estar lá. São coisas que não tinha que estar. Sou amigo dele, eu estou falando isso aqui, não é nas costas de ninguém. Eu falei isso para ele, a gente conversa até hoje, a gente tem amizade com esse pessoal todo aí. Né, e depois, lógico que tem coisas que eles nos falam que a gente não pode comentar, né, mas é uma coisa muito íntima, mas envolve muitas outras coisas, né. O Leonardo virou treinador, ele era praticamente o dono do Milan, virou treinador achando que ele ia assumir a seleção brasileira e não veio, e depois não teve como o cara voltar de novo. Então tem coisas que acontecem no futebol que é complicado, né. Então acho que o Mano deveria voltar àquela opção que ele teve, né, quando iniciou, convocou todo mundo novo. Fez uma renovação completa. Aquela coisa toda e agora está voltando tudo de novo. Legal, vamos colocar aí na sua tela então, agora é só vídeo, tá? Libertadores de... Porque tem torcedor São Paulino aqui na internet, na internata, Luciano, que falou que foi o melhor time da década de 90 e tal, estava muito feliz com aquele time de São Paulo. Vamos ver então agora São Paulo e Universidade Católica do Chile, Morumbi, 5-1, um dos maiores vareios de bola que eu vi numa final de Copa Libertadores ou numa final de competição de mata-mata, né, Aníbal? Não, foi espetacular esse jogo. Deu o São Paulo, além de ter construído esse grande placar, foi um placar justo. Não foram assim lances de erros fortuitos, né? Entendeu? De falhas. Foram jogadas trabalhadas. Salvo um gol do Miller, que o goleiro estava fora do gol e bateu de primeiro. Mas foi uma final assim sensacional. O São Paulo sobrou nesse jogo. Tá, e portanto, São Paulo, esse foi um gol contra no começo, né, o Almada. São Paulo que estava com Zete, Vitor, Gilmar, Valber, Ronaldo Luiz, Dinho, Pintado, Raí, Cafu, Miller e Palinha. Universidade Católica com me perdoe se a pronúncia não for a correta, hein, Aníbal, por favor. Romero, Vázquez, López e Contreras, Lunari, Lepe, Parragués e Tupper, Pérez e Almada, time de Inácio Prieto. Aí o São Paulo metendo no vareio. E aí, Palinha, depois que vocês ganham um título, como ganham a Copa de Libertadores de 92, a pressão aumenta ou diminui? Porque aí parece que é obrigação ganhar tudo, ou não? Nada, os outros times passam a te respeitar muito mais. Fica menos difícil, vamos dizer assim, porque quando você entra em campo para jogar, eles começam a pensar, puxa, vem esse cara tudo de novo. Gol do Raí de peito. Eles vêm tudo de novo para ganhar da gente. Então acho que te encorpa muito mais. Passa do momento que você começa a vencer os jogos e o clube começa a ficar muito grande, vamos dizer assim, em relação ao respeito dos seus adversários. E aí você tem um pouco menos de dificuldade. Lógico que do outro lado tem sempre bons jogadores com qualidade para chegar também a disputar uma final de Libertadores, um Campeonato Brasileiro, qualquer decisão. Porque muita gente fala que o jogo mais importante é o da final, né? Eu já não vejo assim. O jogo mais importante
são todos aqueles que te faz chegar à final, né? O caminho até lá, né? Então, o mais difícil você já passou, o mais fácil que é o bom ali, é que você se... Essa sequência de defesas do Zé que falávamos fora do ar. O Zé te pegava demais da conta, né? Então são coisas que acontecem que ali na final é só para coroar aquele trabalho que você fez. Então o jogo mais difícil é no decorrer de toda a competição. Isso que as pessoas às vezes não entendem, né? E vem só o jogo da final que é o jogo importante. Isso aí deveria mudar um pouquinho. Legal. O futebol tá muito chato, digo, Natália. Pode deixar eu agora já foi. Eu digo que o futebol tá muito chato na atualidade, porque primeiro tá muito politicamente correto, né? Ninguém pode falar mais nada, ninguém pode fazer mais brincadeira nenhuma, então é difícil, não tem mais aquela provocação. Eu tô achando o futebol muito chato. E depois que a gente via jogos espetaculares como esse, com o Morumbi, com casa lotada, mais de 100 mil pessoas. Hoje o campo encolheu. Hoje não cabe mais 100 mil pessoas no Morumbi, pelas questões de segurança ou de policiamento, enfim. Então mais de 100 mil pessoas, era um clima completamente diferente. Árbitro da decisão, sabe quem foi? Não me lembro. Colombiano Rota Torres. Rota Torres. Ele apitou a semifinal Brasil e Suécia. Dava sorte pro Brasil esse juiz. Verdade. Diga lá, Luciane, mais participação pra gente. Quero agradecer a participação de todo mundo aí de casa. E o Mauri é de Santo André, e ele pergunta o seguinte: se você se sente injustiçado por não ter ido a uma Copa do Mundo? Injustiçado eu acho que não, mas o problema é que tem coisas que a gente não pode falar. Eu sei o porquê que eu não fui, né? Isso que te deixa triste. Né? Se fosse porque o outro jogador que foi no meu lugar, eu tirando um pouquinho da modéstia, né? Eu acho que eu jogava um pouquinho mais do que aquele que foi no meu lugar. Então, é que a gente, lógico, que a gente vai puxar pro nosso lado, mas no modo geral, todas as convocações que teve, 92, 93, Copa América, eliminatórias, eu participei de todas. Né, e chega no momento final que você espera estar participando de uma Copa do Mundo, você não vai, e depois você sabe o porquê que você não foi, é complicado, é te deixar triste, né? Talvez injustiçado não, mas eu sei o motivo que não me levou à Copa do Mundo, triste por saber como que funcionou a situação. Deixa eu só me corrigir aqui, o gol contra que você viu aí na final da Libertadores de 1993 foi do Lopes. O Almada fez o gol para a Universidade Católica de pênalti. Diga lá. Arrumaram lá, só para a Universidade não perder de 0. Você sabe que revendo o vídeo eu achei que foi. Sério? Revendo o vídeo eu achei que foi. Eu não marcaria não, mas em todo caso... Vamos correndo aqui com o programa, que ainda temos mais uma foto e mais um vídeo. Bom, depois de ganhar a Libertadores de 93 e ser bicampeão, aliás, que teve jogo da volta, né? São Paulo já tinha feito aqui toda a diferença, teve jogo da volta e o São Paulo estava escalado lá. Vai aparecer na foto pra você, tá aí, ó. Vamos ver qual era a escalação do São Paulo para a volta. Deixa eu pegar minha papelada aqui. Tá aí, ó. São Paulo era de Zete, Vitor, Valber, Gilmar e Marcos Adriano, lembra dele? Pintado, Dinho, Cafu e Raí. Palim, Miller, técnico Tele Santana. O Católica jogou com Wirt, Romero, Vasquez, Barreira e Contreras. Parraguês, Lepe, Lunari, Tupper, Almada e Pérez. O time do Inácio Prieto. Você vai ver o jogo agora. Vamos colocar aí já pra você. Quem apitou pode voltar aqui e aí já pode colocar o vídeo assim que tiver ok. Juan Francisco Escobar do Paraguai. 45 mil pessoas. Você vai ver como é que foi o jogo lá assim que tiver no ponto. Pode colocar. Mais internauta, Luciane, pra gente? Bom, o Paulo é de Santo André. Quero até mandar um beijo pra ele. Ele diz que o programa é 10 e sempre um melhor que o outro. Parabéns, muito obrigada, Obrigado, Paulo. E assim, as pessoas elas estão gostando bastante da participação do nosso Palinha aqui hoje. E tem muito elogio a respeito desse time mesmo do São Paulo. Né? As pessoas sentem saudades dessa época. É só te cortar pra falar que o Lunari fez 1-0 com uma pancada de fora da área. O segundo gol foi de Almada, cobrando pênalti. O Zé em todas, hein? Quase que ele pegou isso daí também. Pois não, Luciano. E a Patrícia de Santos acha que você deveria ter jogado com o Neymar e com o Ganso. E ela acha que você teria uma certa dificuldade aí pra jogar com eles. O que você acha? É que eu acho que eles são bem melhores do que eu, a verdade, né? Ela não tá errada, não, ela tá certa. Né? A qualidade que os dois têm, eu sou fã dos dois. Eu acho que futebol é alegria, é simplicidade, é prazer, né? Tipo, fazer com que se sinta bem assistindo o jogo. Eu acho que ela tá correta. Talvez o que a gente pode, às vezes, apresentar dentro do campo, pode não estar no momento certo, no time certo, né? Talvez não daria certo mesmo, mas fico feliz dela estar nos acompanhando aqui. Um abraço para ela também. E ela está muito bem servida com o time que ela tem hoje, né? E creio que ela é santista. Daria pra jogar todo mundo junto, na verdade, né? Porque conforme se encaixam as posições, o Palinha caberia no time fácil, não caberia, Níbal? Sim, você que é um analista tático desse programa, por favor. Não, sem dúvida. O Palinha, ele tanto ficava no ataque, quando tinha que recuar, ele recuava também. Então,
caberia perfeitamente num time com o Neymar e com o Ganso, nossa. Legal, a gente vai fazer essa primeira parte do programa. Hoje estamos correndo bastante, porque temos bastante vídeo e porque, claro, o convidado Palhinha acaba melhorando muito a participação do nosso amigo internauta. Eu quero que você sempre anuncie aqui, lembre que você tem esse espaço aberto. Trazer a clínica de estética do Palhinha aqui no segundo bloco. Eu quero que ele fale um pouquinho do que ele está fazendo hoje, quando acabou. Olha aí, Palhinha, 4330-3787, você fala ali com a direção da TV, com o Lu e com a Liliana, você anuncia aqui, viu, essa clínica de estética. Você pode trazer para cá. A gente tem o folder do Palhinha vai falar que tem desconto, né? Pode falar agora, Palhinha, nesse intervalo. Aproveita que está no momento comercial. Pois é, então, eu tô com uma clínica de estética na Moca, né, P9 Estética, www.p9estética.com.br. E aquele seu, como vou falar assim, né, as pessoas que estão nos assistindo aqui, nos acompanhando, né. O novo termo é teleinternauta. Teleinternauta, é difícil o negócio, né, cara, que era mais fácil jogar bola, cara. Então, esse pessoal da teleinternauta, né, todos aqueles que estiverem nos vendo, nos escutando, eles quiserem passar na Rua Juventus 467, tem um desconto lá em qualquer procedimento de 20% até sábado. Eu vou dar essa moleza aí, mas vai pagar, não vai fazer nada de graça, porque aqui a gente tem que pagar tudo, né? É só um desconto. A Eloá Miranda se interessou aqui, que eu sei que ela sempre vai... eu também tô interessada, vou lá conhecer. Mulherada aqui no estúdio se interessou. Eu aqui, a gente vai só pra tirar a barriga. Tem como tirar a barriga? Tem. Um cortar tudo de tirar a barriga aqui, a gente Uma coisa bacana aqui, tem muito homem fazendo tratamento, se cuidando, isso aí é bacana, cara. Então eu e a Nico estaremos lá pra tirar a pança e as meninas vão dar um tapa no visual por completo. A gente vai pro intervalo, eu quero lembrar você sempre aqui, que enquanto a sua empresa não anuncia aqui e está no intervalo, a gente mostra propagandas antigas. Hoje a gente vai mostrar só um vídeo, porque é um spot até longo, até diferente na televisão, que foi o comercial do bombom Sonhos da Garota, aquela caixa amarela e tal. Foi um spot de 2 minutos e meio. A garota postou muito nisso e pior que deu muito certo. Veja aí, tempo de você beber uma água e a gente volta já. I had the craziest dream last night. Yes, I did. I never dreamed it could be. Yet there you were, in love with me. I found your lips close to mine, so I kissed you. Can you even mind it at all? When I'm awake, such a break never happens. How long can a guy go on dreaming? If there's a chance that you can, then please say that you do. Say it and make my craziest dream come true. I found your lips close to mine, so I kissed you. Can you even mind it at all? When I'm awake, such a break never happens. How long can a guy go on dreaming? If there's a chance that you can, then please say that you do. Say it and make my craziest dream come true. Bombons Garoto. Estes bombons ainda vão ajudar você a realizar seus sonhos, meu garoto. Meu garoto, seja bem-vindo de volta ao segundo bloco do Esporte na Rede. Tá aí, meu garoto, né, Aníbal? Você também era um garotinho nessa Meu garoto! Era um garotinho, tá aí o comercial do Bombons Garoto, um spot diferente, mais de 2 minutos na televisão. Uma música de fundo sensacional. Pois é, e não era muito comum, né? E pessoas belíssimas participando, terminando lá com a Cindy Crawford, né? Que beleza. Karina Bach estava no comercial também. Só gente feia, inclusive, né? Assim como o time do Palhinha que não jogava nada, só tem gente feia aí no comercial. Tiane Bruno, como é que faz aqui pro nosso amigo teleinternauta, já que o Palhinha achou difícil o termo, participar com a gente?
Legal. Olha, galera, se você tá aí no Twitter, você pode mandar mensagem aqui pra gente no @UpTVWeb. Ou se não, na nossa hashtag do programa, que é Jogo da Velha Esporte na Rede. Tá aparecendo aí, né, o nosso Twitter, que é o @UpTVWeb, e a nossa hashtag, que é o Esporte na Rede. Agora, se você quiser entrar em contato com a gente fora do programa, é muito simples também. Aí você manda um e-mail para o uptvesportenarede@gmail.com. uptvesportenarede@gmail.com. Aproveite e vote na nossa enquete. Ela ainda não está no ar, mas vai entrar logo após o programa. Exatamente. Qual é a nossa enquete, Luciane? Que a gente quer saber quem vai ser o campeão da Libertadores, certo? Se é o Simples Santos assim. ou o Penharol. E Aí essa você enquete- vai lá e vota, que semana que vem eu volto aqui e te dou as... Olha o Luquinha os falando aí, ó, lá patrocinadores. com o balãozinho. Quem vai ser o campeão da Copa Libertadores? Santos? Eu acho que é o Santos. É o Luquinha. O Leite diz que é Penharol, o Aníbal diz que é Santos. Eu acho que o Santos tem muito mais possibilidade Santos, de levar, dessa vez ele leva. por ter quem desequilibre. Antes da gente aqui continuar com o programa e chamar mais vídeos, porque você viu aí até a final da Libertadores de 93, então claro, tem o bicampeonato mundial e depois a sequência na Libertadores de 94, que foi onde o São Paulo parou e depois ficou num jejum de títulos muito grande. O Palinha que também saiu do time, foi seguir a carreira em outros estados, até encerrar em 2004, mais de 10 anos depois. O Palinha parou bem recentemente, né, Palinha? Você aguentou bastante. Parou com 30 aí? Ih, rapaz, uma pergunta boa, hein? Agora me pegou de vez, hein? 35 para 36, né? Tô com 43 agora. Já não aguentava mais ver bola na minha frente, né? Só chuteiras. E eu parei porque eu quis parar, né? Então eu já tava no limite mesmo e foi bom. Mas Parei o que feliz. mais você sente saudade assim, da época que você jogava? Eu sinto saudade que a gente era muito bem cuidado, na verdade, né? A gente tinha médico que cuidava da gente, treinador, preparador físico. Muita gente não gosta, né? Eu aproveitei todas essas fases, porque tudo que tinha de bom que me passava, eu tive uma oportunidade muito grande no São Paulo, principalmente o Moraci Santana, o Dr. Turíbio, a Patrícia, que era nutricionista. Então eu seguia realmente aquilo que eles mandavam que eu fizesse, né? Eu cheguei com 59 quilos no São Paulo, e quando eu saí com 70 quilos. E hoje eu estou pesando 74. Então acho que tudo que eles fizeram comigo ali em termos de alimentação, de como eu deveria me cuidar, isso me ajudou bastante, que hoje tudo que eu não podia fazer antes quando jogava, que era sair, ir para uma festa, ir para algum lugar, ficar até tarde na rua, beber o que eu queria beber, não podia. Hoje não, hoje a gente bebe até água de corgo, a gente vai para tudo quanto é festa, a gente vai para tudo enquanto é lado, né? Então a gente hoje tem saúde para poder aproveitar ainda, porque dá tempo de aproveitar, né? O jogador de futebol hoje, ele acha que ele tem que fazer tudo enquanto ele está jogando, e que na verdade ele deveria cuidar um pouquinho mais do corpo dele, aproveitar mais o momento dele naquele clube, e muitos deles depois que a gente fica triste, que a gente encontra com eles na rua, ou em algum lugar e fala, poxa, eu não tive oportunidade, o treinador não gostava de mim. Isso tudo é conversa, viu? O treinador gosta de quem trabalha, gosta de quem faz as coisas direito, o esperto é o que faz direito. O cara que faz errado e não vai ter oportunidade, vai ficar falando que machucou o joelho, torceu o joelho, operou o joelho. Sempre é o joelho que tem problema, né? Eu trabalhei 20 anos, o joelho é meu até hoje, meu tornozelo é meu até hoje, nunca tive nenhum tipo de problema assim que me deixasse fora, que eu não pudesse fazer da minha profissão bem. Então acho que isso é falta de profissionalismo mesmo. Esse é o cara que até ganha dinheiro, mas não é vencedor, né, Paulinho? Às vezes não ganha nem Chega a ganhar dinheiro, sabe? Ele tem uma ilusão tão grande que ele vai ganhar dinheiro, ele está perdendo muito dinheiro daquilo que ele pode ganhar. Às vezes ele tem um contrato bom e está contente. Tem gente que está feliz de ganhar R$100, né, R$1.000, R$2.000. Tem gente que não fica contente com isso. Aníbal, pode fazer uma pergunta pro Palinha, já você está vendo aqui o Luciano do meu lado, eu vou explicar por que ela está aqui do meu lado. É tudo com o Aníbal daqui pra frente, mas pode perguntar pro Palinha. Eu queria saber, Palinha, até você falou agora a questão de você ter sido bem cuidado. Então, hoje a gente vê que a preocupação com as categorias de base dos clubes, ela é atualmente maior do que era na época que você começou. Quais as principais diferenças que você vê hoje entre as categorias de base atuais e na época que você começou? É que na verdade, hoje eles estão dando um pouco mais de ênfase novamente a estar trabalhando com futebol, com bola, né? A gente fala futebol, mas é a bola. Antes era só, antigamente eles usavam muita bola, não tinha essa condição física toda que se tem hoje em termos de preparação. Então a preparação física entrou muito forte no mercado. Então isso fez com que às vezes deixassem um pouco a bola de lado. Hoje não, hoje você vê que os treinadores das categorias de base, muitos deles, a grande maioria deles são ex-jogadores de futebol, são aqueles que passaram toda aquela fase que eles passaram ali, os preparadores físicos
eles estão se aperfeiçoando cada dia mais em trabalhar mais com bola, da parte física dele com bola, está fazendo com que o jogador tenha um pouco mais de mobilidade novo. Com isso estão aparecendo novos jogadores com qualidade, jogadores mais seguros, não tem tanto medo da bola, que teve um tempinho aí, uns 3, 4 anos atrás aí, que nós brasileiros sofremos um pouquinho, né? A gente via só força, correria, uns monstros jogando, né? Os caras tudo grande. Hoje não, tá aparecendo já um jogador menor, né? Um jogador pequenininho, que não tem tanto corpo, mas é um cara que resolve. Você vê o Neymar, que O Robinho e o Neymar nos últimos tempos. Robinho, Neymar, né? O Robinho já tá até ficando forte demais, né? Tá perdendo toda aquela mobilidade dele. O Ronaldinho Gaúcho a gente vê que não tem mais a agilidade que se tinha antes. Então tá voltando de novo aquela fase dos clubes darem realmente condições. O próprio Lucas agora no São Paulo, não tem nenhum monstro, né? E o Lucas é menor do que eu, né? Rápido, forte, é um magro falso, né? Tem potência para chutar, velocidade. Então isso aí é um jogador diferente. Isso aí é qualidade das equipes que colocam gente capacitada para cuidar dessa molecada. Inclusive, por mais que o Ronaldo tenha sido o fenômeno, eu ainda acho que fizeram muito errado em deixá-lo tão grande, tão musculoso. Até por isso pode ter sido problema no joelho que ele teve, porque se o Ronaldo não tivesse os problemas de contusão que ele teve, talvez por causa do excesso de músculo ou do excesso de peso, ele teria jogado mais 3 anos, que ele ficou praticamente parado na carreira. A Luciana está aqui do meu lado, ela vai aparecer no detalhe para você aí, porque hoje nós temos um quadro. Primeiro vai aparecer a tela, é o vestindo a camisa. Pode colocar a tela pra gente aí, ó. Olha que arte bonita, Aníbal. Vestindo a camisa, ó lá. O Luquinho está presente no categoria, hein? Olha o Luquinho tá em todas. Tá lá. E este quadro vai ser o quê? A gente vai contar aqui a história pra você de uma camisa e sempre a Luciane, nossa modelo, vai estar aqui vestindo. Hoje qual é, Aníbal? Por favor. Esta é a camisa do Manchester United de 1999. Manchester esse ano ganhou o título europeu, né, na final da Copa dos Campeões. Da Liga dos Campeões contra o Bayern, naquele jogo espetacular em Barcelona, onde o Manchester ganhou por 2-1 do Bayern de virada o gol aos 44, aos 48 do segundo tempo. E depois, essa camisa foi usada no final do ano, né, no jogo contra o Palmeiras, naquele Mundial Interclubes que o Manchester ganhou por 1-0. Sim, vamos ver se dá pra gente mostrar inteira de novo. Mostra a Luciana com a camisa aqui, o patrocínio, pra gente ver. Bonitinha, a Loa tá lá ajeitando, ó. Vai aparecer aí, fechando no símbolo. O que era do símbolo? O Manchester, ele começou a usar esse símbolo na década de 60, e aí você vê ali no detalhe do símbolo, vira um pouquinho pra cá, Luciano, por favor. Aí o símbolo do Manchester United tem ali na frente. Tem o diabo ali na parte de baixo, né? E em cima um desenho de um barco, de um navio. Esse desenho do navio está no símbolo da cidade de Manchester e significa a grande vocação comercial da cidade. Tá aí, Eloá vai fechando para você terminar com essa imagem Olha bonita. Então, ali, este primeiro quadro. O apelido, inclusive, do Manchester é Diabos Vermelhos, né? Justamente o diabo foi transportado para o símbolo aí, para realmente reafirmar aí o apelido da equipe lá na Inglaterra e o que o consagrou para o mundo inteiro. Muito obrigado, nossa modelo. Obrigada. Pode voltar ali para o seu posto. Esse foi o primeiro quadro, Vestindo a Camisa. A gente vai ter a cada 15 dias uma camisa diferente, com uma história e uma curiosidade que a Aníbal vai trazer para você. Bom, vamos continuar aqui a saga de Palinha e o São Paulo no bicampeonato de 1993, campeonato mundial contra o Milan. Vamos ver a foto primeiro que vai aparecer aí na sua tela, para eu poder escalar o São Paulo para você. Primeiro tem uma fotinho, que é do São Paulo bicampeão do mundo de 1993, 92, 93. Tá aí, ó, a foto pra você. Quem está aí é Zete, Cafu, Valber, Ronaldão e André Luiz, Dori, Vadinho, Toninho, Cerezo e Leonardo, Miller e Palinha, o time do técnico Tele Santana. Agora a gente vai rolar o vídeo devagarzinho, eu já vou escalando o Milan pra você aqui, viu, Aníbal? Ó, Rossi, Panucci, Costa Curta, Baresi e Maldini, Albertini, Donadoni e Desailly, Massaro, Papan e Raducciu, o romeno. Técnico Fábio Capello. Aí está, portanto, São Paulo e Milan. Mais uma vez em Tóquio. Palinha, por que hoje a gente não vê mais esquadrões como a gente via do São Paulo nessa época, como logo depois surgiu do Palmeiras Parmalat em 93, 94, e, enfim, esse tipo de time, como tinha os esquadrões antigos, né, a Academia do Palmeiras, o Fluminense do Casal 20, enfim, por que hoje não tem mais esquadrões no futebol brasileiro? Hoje o jogador ele fica tão pouco tempo no clube que não se consegue mais manter o mesmo jogador. Qual o seu gol aí, Palinha? Pois é, rapaz, isso aí. 1-0. Ali veio a bola e o gesso junto, né?
Mas aí vale tudo, né? Você tem que chutar tudo aí, né? E é por isso que hoje a gente não vê mais o mesmo time jogando 2 anos seguidos, 1 ano e meio, 1 ano, né? Porque hoje o jogador começa a aparecer um pouco, rapidamente o clube acaba vendendo, porque as propostas da forma que vem, o clube não tem como segurar, né? O dinheiro é muito alto, está falando muito alto o dinheiro, e os clubes também não têm condições de manter, porque é muito complicado para concorrer com esse mercado aí fora. Hoje melhorou muito, né? O mercado nosso aqui está pagando, que é um absurdo, né? Os valores que se pagam de salários hoje. Por isso está se repatriando tanta gente? Eu acredito que sim. E aqui estão voltando para casa porque já estão perdendo espaço lá fora, porque os clubes lá de fora já começam a buscar jogadores mais novos aqui também. E os que estão indo daqui para lá estão tomando os espaços deles de lá e eles têm que voltar, né? Aí você viu o gol do Massaro empatando o jogo. Depois o Toninho Cerezo, como se for um garoto, vai chegar para fazer o segundo gol de São Paulo, só para dar os gols para você, para a gente poder ficar livre disso aqui. Depois o Miller, aliás, o Cerezo vira o Papan, faz aquele gol depois da tabelinha de cabeça, né? Massaro com o Papan, empata o jogo e o Miller, aos 41 do segundo tempo, vai lá, praticamente sair do goleiro e empurra a bola para dentro do gol. Pois é, o que a gente falou do Vasco aqui, né? Campeão também tem que ter sorte, né? Ah, claro, aquele Passa último gol do Miller foi uma disputa do Costa Curta com o goleiro e a bola bateu ali, o Miller estava meio de costas pro lance, a bola bateu nele e entrou no gol. Nesse jogo até, eu me lembro que a torcida, no primeiro jogo contra o Barcelona, a torcida japonesa estava apoiando muito o São Paulo. E nesse jogo já não. Eu, pelo menos na época que eu me lembro desse jogo, a coisa estava um pouquinho a mais pro Milan do que pro São Paulo, mas mesmo assim o São Paulo batido, né? O São Paulo incomodava. Não, né? esse também foi aí um dos grandes jogos. Papão, na tabela de cabeça, Massaro para Papan pro gol. Vamos lá, Luciane, participação do nosso internauta. O Pietro é de Manaus e ele pergunta o seguinte: o que você achou do jogo do Ronaldo na última semana? Legal de TV por internet é isso, viu, Palinha? De Manaus está participando com a gente. Bom, Pietro, foi duro, né? Os melhores momentos do jogo foi nos lances do Ronaldo, né? Por incrível que pareça, né? E daquele tamanho, você imagina ele na forma dele natural, da forma que jogava, né? Então, é duro a gente ver um jogador parando da forma dele. Ele engordou muito, né? Não só devido às contusões que ele teve, isso tudo eu acredito que foi muito medicamento que ele tomou também, isso faz com que mude bastante o organismo da pessoa, né? O metabolismo dele. Ganhou muito peso e é difícil de manter, né? Para se jogar futebol, realmente, o corpo não obedece. Se estiver acima, a gente vai brincar hoje um pouquinho, você parece que está tudo errado, né? Imagina, né? Então, o momento melhor para mim do futebol daquele dia foi os lances do Ronaldo. E todo mundo estava torcendo para que ele fizesse algum gol. O que sente um jogador quando vê o Miller fazendo o gol do jeito que ele fez? Porque é um gol de sorte, é no fim do jogo, aos 41 minutos, e você sabe que vai conquistar o bicampeonato mundial, que vai ser aquela festa que vai levantar o título, que vocês vão ganhar moral e o caramba. O que sente? O que passa pela cabeça de um jogador que está vivendo isso? Porque se a gente que está de fora se emociona vendo, se a gente está de fora vibra com o locutor, com a narração, imagina quem está dentro de campo. Então, tem coisas às vezes no futebol que não tem como você explicar, né? Vou te tentar te explicar mais ou menos assim, até engraçado, né? Eu te faço uma pergunta aqui, né? Você já morou no interior? O meu pai é do interior, mas eu nunca morei. Já fez mudança? Mudança sim. Tá, mas nas suas mudanças tinha galinha pra você carregar? Não. Então, nas minhas que eu tinha galinha em casa, quando vinha da roça, quando galinha cai de caminhão de mudança, ela não sabe pra onde corre, cara. Então é mais ou menos assim. Quando você ganha um título, é campeão, você não sabe se você corre para um lado, corre para o outro, vira cambalhota, se você ri, você se você abrir a jaula do circo com a onça, que vai rodeado de carne. Você não sabe o que fazer, não tem explicação, é mais ou menos assim, né? O mundo inteiro vendo, né? O mundo inteiro, você quer comemorar, você não sabe o que fazer, você fica bobo, cara, você fica... não tem explicação. Vou fazer o seguinte, eu vou pular o Campeonato Brasileiro, a gente vai deixar o Campeonato Brasileiro para a semana que vem, para a gente poder colocar os outros 2 vídeos com calma, para o Aníbal poder também comentar um pouco mais, falar que ele falou pouco hoje. Hoje eu falei bastante, Palinha fala, hein? Não, mas o Palinha é bacana, viu, Palinha? Obrigado muito por ter vindo, depois eu vou te agradecer no final de novo, e para a gente ouvir o internauta também. Vamos colocar então, ó, o primeiro vídeo, que é o vídeo da Copa Libertadores de 94, devagarzinho, é lá o número 35 do nosso roteiro, que foi a primeira partida entre Vélez e São Paulo. É só o gol para você, tá bem compacto isso, para a gente comentar. Gol de El Turco Assá, lembra? O Turco Assad hoje técnico do São Lourenço. Ele foi técnico do Godoy Cruz até o ano passado, saiu, foi para o Emelec, agora voltou para a Argentina, assumiu o cargo do São Lourenço de Almagro. O Assad, deixa eu achar aqui a ficha técnica, porque eu vou falar quem é que estava nesse jogo. Turco Assad.
O Carlos Bianchi, o técnico do Vélez. Tá aqui, ó. Isso foi no José Amalfitani, correto? Mais uma vez com a arbitragem de Rota Torres. Um dos melhores juízes da... Aos 35 do primeiro tempo, colombiano como Oscar Ruiz, né? Como que também está encerrando carreira fazendo sucessor. O né? Oscar Ruiz, ele justamente ele sucedeu o Rota Torres aí na arbitragem colombiana. E ele tá fazendo colombiana. sucessor e dizem que é bom menino, eu não vou lembrar o nome agora. Tá, esse já é a sequência, já é a volta, ó. A volta no Morumbi. Lá, no primeiro jogo jogaram Chilavert, Zandoná, Trota, Sotomayor e Cardoso, Basualdo, Gomes, Bacedas e Pompei, Túlio Flores e Arthur Coassá, Carlos Bianchi, o São Paulo veio de Zete Vitor, Júnior Baiano, Gilmar e André Luiz, Valber Axel, Cafu e Palhinha, Euler e Miller, aí o Euler já estava. E na volta, o São Paulo estava com Zete Vitor, Júnior Baiano, Gilmar e André Luiz, Valber Axel, Cafu e Palhinha, Euler e Miller, e o Vélez de Chilavert, Zandoná, Trota, Almandoz e Cardoso, Basualdo, Gomes, Bacedas e Pellegrino, Túlio Flores e Arthur Coassá, o técnico Carlos Bianchi. Palinha, aproveitando que a gente está vendo esses pênaltis, tinha mais de 90 mil pessoas no Morumbi, eu não me canso de falar isso. Aproveitando que a gente está vendo esses pênaltis, você acha que os argentinos ou os sul-americanos, de modo geral, batem pênalti melhor do que os brasileiros? Porque às vezes o brasileiro quer dar muita técnica deslocada e eles vêm dar uma cacetada e pronto. Não acho não. Não acho não, porque aí nesse jogo, por exemplo, eu que perdi o pênalti, né? E o Chilavert, a gente está acompanhando aí os lances, pode ver que ele vai cair sempre pro canto que a bola vai entrar, né? O André bateu ali logo após a minha cobrança, ele caiu, a bola passou debaixo dele. Essa aí, acho que foi do Miller, né? Que bateu do outro canto. Então, assim, eu tive a oportunidade de conversar com o Chilavert em 96, e ele tinha, pelo que ele me falou, tinha todos os vídeos nossos gravados de batidas de pênalti. Sabia de todos os jogadores do São Paulo que batiam os pênaltis. Hoje falta isso, o cara estudar um pouco mais o adversário, né? E ele acompanhou tudo, né? E ele me falou que eles gravaram ali do campo do Palmeiras, né? Todos os nossos treinamentos daquela semana do título. Então, foi uma coisa que aconteceu. No pênalti de 92, o Ronaldo errou. Imagina se nós tivéssemos pedido em 92, desculpa, todo mundo ia sacrificar o Ronaldo. Isso aí são coisas que acontecem, né? E todo mundo me pergunta desse pênalti. Eu falo a mesma coisa sempre, eu bateria de novo, não teria problema nenhum. Eu era o batedor oficial do São Paulo, né? Se eu fui o primeiro a bater ali, porque o Tele também confiava em mim, e aconteceu que o Chilavert caiu pro canto certo, e isso aconteceu, né? Pedi outros pênaltis, fiz outros gols de pênaltis também, e minha carreira seguiu. Só não bate de novo que não tem personalidade, né? O que eu acho, Aníbal, eu já vou passar pra você, mas o que eu acho, por exemplo, hoje, o Neymar tá batendo todos os pênaltis do Santos. Ele é um craque, isso é indiscutível, mas pênalti ele não bate bem. Então eu não colocaria ele para bater o pênalti. Agora, quem tem que chegar para ele e falar isso é o técnico, não sou eu, né? Pois não, Aníbal. E depois o Vélez, até depois que ganhou do São Paulo na Libertadores, ganhou do Milan de novo, né? Na final Interclubes. Então, era um time muito bom, comandado aí pelo Bianchi, né? E o Bianchi depois, o Boca Juniors, cansou de ganhar a Libertadores. Né? E a arbitragem desse jogo ficou por conta de Ernesto Felipe, do Uruguai. Diga aí, Luciano e Bruno, a participação do nosso amigo internauta está quase chegando no final do programa. Hoje correu tanto, a Nissa vai voltar aqui um dia, viu? Quero Vamos lá, Luciano a participação dos nossos internautas. Mas tem mais, pode falar mais um que pouquinho. participaram bastante aqui hoje. E o Eduardo de Campinas quer saber o seguinte: qual a sua opinião a respeito dos times amadores no Brasil? Eu acho que quando a gente passar a observar um pouquinho mais os times amadores, a gente vai descobrir muito mais jogador ainda. Eu acho que falta um pouquinho mais para as pessoas que comandam o futebol profissional, vamos dizer assim, a olhar um pouco mais essa várzea de verdade. Todo mundo fala que não tem campo, que não tem isso, que não tem aquilo. Eu acho que falta as pessoas irem olhar quem está lá na várzea lá. Então, jogar na várzea é fácil. Não é nada, eu vim de campo de terra, eu sei a dificuldade que se é para montar um time na várzea. As pessoas que comandam esse pessoal, acho que deveria ser um pouco mais bem visto, sim. Inclusive saiu uma matéria na Placar de um amigo meu, Diego Vinhas, que ele cobre bastante futebol de várzea. Ele montou uma seleção, 11 jogadores que saíram da várzea. Davi Luiz hoje, que é o zagueiro titular da seleção brasileira, do Chelsea, saiu da Vila Guarani, campo de várzea. Elias, que jogou no Corinthians, está lá na Espanha hoje, campo de várzea também. Então são o Liedson, então perfeita a tua colocação, Palinha, justamente porque nesses campos que a gente vê grandes talentos e às vezes eles acabam nem tendo oportunidades, né? Às vezes a gente vê em escolinhas os meninos com uma condição financeira um pouco mais razoável, que tem condição de ir em escolinha
e os talentos brutos que ficam na várzea não são aproveitados. Legal, deixa eu só então mostrar para você aproveitar rapidamente, passe lá no meu blog, pessoal, leandrojornalista.blogspot.com. Eu só quero agradecer muito a jornalista Cláudia Ramos, que foi da TV Gazeta pra gente aqui em São Paulo, lembra bastante dela, fazia as matérias sobre futebol, ela deu uma entrevista lá pro blog e o pessoal gostou bastante, inclusive o Mauro Naves entrou pra ler, me sinto muito honrado, muito obrigado a todos vocês pela audiência. Aproveite, acesse lá, a gente fala um pouco sobre jornalismo de modo geral, que é uma coisa bastante interessante para você que gosta de mídia, para você que acompanha a gente. Luciane e Bruno, só citando o nome, agradeça por favor aos internautas, porque já encerramos de pergunta, temos que terminar. Tá. Quero agradecer a Sandra, né, que mandou pergunta também, infelizmente não deu tempo de colocar, ao Rogério de Santo André, ao Pietro, né, que é de Manaus, que participou bastante do nosso programa hoje, ao Leonardo, que é de São Paulo, e o Eduardo, que é de Campinas. Um grande beijo para vocês. Muito obrigado a todos vocês que estiveram nessa noite com a gente. Eu vou fazer as despedidas oficiais. Antes, não posso deixar aqui de falar do anúncio, isso é sempre importante, claro. Senão aqui fica difícil, viu, Paulinho? A gente precisa ganhar nosso aqui também. 4330-3787, você ligue pra cá, acesse a TV, assista ao nosso programa e participe com a gente, coloque o logo da sua empresa aqui. Esse plasma é bonito, vai ficar chique o logo da sua empresa aqui. Ou então peça para um dos nossos comentaristas vestir alguma coisa da sua empresa. Imagina o Aníbal vestido de... Eu falei pro Reinaldo Neves que ele podia estar de bailarina, de hot dog. Pra você seria o que, Aníbal? O que você ficaria pensando? De chocolate Milk Bar, talvez? Pode ser. Aquela barrinha de chocolate Milk Bar. Que ótimo. Quero falar a frase de encerramento para me despedir das pessoas. É sempre bom lembrar que quem falou essa frase tem sempre uma polêmica, se foi Charles Chaplin ou não, mas não foi não. Foi Edmund Burke, que foi político e advogado anglo-irlandês. Ele foi muito ativista e influente na Revolução Francesa. Então ele diz o seguinte: para o triunfo do mal, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Não fique você de braços cruzados, corra atrás do que é bom e não deixe os maus triunfarem de maneira nenhuma. Luciane e Bruno, muito obrigado pela participação no Esporte na Rede. Obrigada a você, Leandro. Adorei a frase de hoje, né? De estudo, né? E quero agradecer também ao Aníbal, ao nosso Palhinha que veio aqui hoje. Foi um prazer conhecê-lo. Espero vê-lo aqui em outras oportunidades. E quero mandar uma boa noite para você aí de casa e até semana que vem. Estou aqui esperando a sua mensagem. E mande e-mail pra gente, mande mensagem, diga se a Luciane ficou bonita na camisa de futebol, que mulher normalmente fica bonita. Aníbal, muito obrigado. Até daqui 15 dias. É daqui a 15 dias. Obrigado, Palinha. Obrigado, Luciane e Leandro. Grande abraço e daqui a 15 dias estamos de volta. Palinha, mais uma vez quero reiterar aqui o que eu falei no começo do programa, honrosamente. Foi uma honra recebê-lo aqui nos humildes estúdios do nosso Esporte na Rede. Muito obrigado por ter vindo de coração. Leandro, eu que agradeço, né, ter a oportunidade de estar aqui com o Aníbal, né, tem que ficar pertinho dele que a gente vai aprendendo, né, não precisa de ver nada, só conversar com ele. O homem enciclopédia aqui, ó. É muito bacana, eu agradeço a oportunidade e com certeza a gente vai voltar aqui para incomodar vocês um pouquinho. Com certeza. Muito obrigado, então. A Eloá Miranda foi a câmera de estúdio de hoje, Marco Antônio Ribeiro na coordenação de Switcher, Marco Perim, o Leite na direção de imagem, Luciane Bruno, a simpatia da bola no internauta, nosso analista desta noite, Alexandre Aníbal, supervisão de Mara Rodrigues Alves, direção artística da Liliana Gonçalves, direção geral do Luque Ravanelli, a apresentação desse que vos fala, Leandro Martins. Não se esqueça, este programa vai ficar armazenado na UpTV por uma semana, então você pode assistir quando você quiser. E ao vivo novamente, só na segunda-feira que vem, a partir das 15 para 7 da noite. Fique com o programa Dulce Galindo, muito obrigado e até semana que vem.